E aí, pessoal, meu nome é Luan Rodrigues e eu tô muito feliz aqui a convite da Laís para falar um pouco da minha trajetória como ex-aluno da profissional e como que eu fiz para sair do interior, vir para a capital fazer faculdade, tudo que envolve esse processo, dicas, coisas que eu aprendi. E eu sei muito bem o que vocês estão passando agora, porque eu vivi tudo isso, essa correria, essa loucura de querer sair de casa, de querer se mandar, mas não sabe como, com quem, só sabe que quer ir. E eu espero muito ser nesse vídeo alguém que eu queria ter tido contato na época que eu tinha a idade de vocês, tá? Talvez se eu tivesse escutado naquela época algumas coisas que eu vou falar aqui, eu teria feito diferente. Eu sei que esse vídeo não vai impactar todo mundo da mesma maneira, isso é óbvio, mas eu espero muito que ajude de alguma forma, tá? Gente, trilha sonora. Como eu não moro sozinho, moro com outras pessoas, talvez vocês escutem uma batida de panela, copo de vidro aí. E também tem uma avenida aqui que passa carro, mesmo essa quarentena eu vi passando carro. Então, sei lá, gritaria, buzina, qualquer coisa, é culpa aqui da trilha sonora daqui, tá? Eu me formei na profissional do Acaraú em enfermagem. Eu entrei na profissional em 2011. 2011 foi o ano de inauguração da escola, então eu fui a primeira turma a entrar. E eu lembro que era tudo lindo, maravilhoso, tudo novo, todo mundo queria saber como que funcionava, como que era estudar o dia todo. E eu lembro que muita gente desistiu devido a frustrações ou porque achava que era perda de tempo, não tinha se identificado, sei lá, alguma coisa assim. Por isso que eu queria até parabenizar vocês, porque eu sei que chegar no terceiro ano não é fácil. E a minha rotina de estudos na época, eu não sei se mudou, mas antes era pela manhã as disciplinas comuns, português, matemática, e de tarde eram as disciplinas do curso. E a gente passava o primeiro e segundo ano vendo a teoria do curso e no terceiro ano estagiava, que era a prática. E basicamente eu passava o dia inteiro na escola, né? E à tarde ou à noite eu ficava em casa. Eu era uma criança barra adolescente que não saía de casa, assim. Eu só comecei a sair com 16 anos, que foi lá no terceiro ano. E quando eu comecei eu não parei mais. Mas enfim, e eu não era de sair. Então eu sempre fui de estudar. Mesmo quando eu comecei a ir para os rolês da vida, eu continuei os meus estudos e o meu empenho da mesma maneira. E foi assim, foi indo, eu sempre fui uma pessoa que me preocupei com notas. E quando era semana de provas, também não sei se mudou, mas na minha época eram blocos. Então em um dia a gente fazia 3, 4 provas diferentes. E quando era semana de provas, eu sabia que eu não ia dormir de jeito nenhum. Porque eu estudava de madrugada, então eu estudava a noite inteira até o dia seguinte. E chegava cedo na escola para continuar estudando. Então eu só terminava, parava de estudar mesmo quando o professor mandava fechar os cadernos, porque ia começar a prova. E uma coisa que eu não posso deixar de falar, que também foi muito importante na profissional, foram as gincanas culturais, que envolviam dança, teatro, música, porque eu sempre fui disso. Sempre, em todas as escolas que eu estudei, eu sempre procurava e me metia para dançar, para atuar, fazer alguma coisa assim. E quando eu era criança, eu sempre pegava os DVDs de bandas que meu pai comprava, tipo Companhia do Calypso, Tropicália, Calcinha Preta, e aprendi as coreografias e ficava dançando em casa. Porém, era escondido, porque meu pai não gostava de dizer que era coisa de mulher e esse tudo e tal. E aí, a profissional foi muito forte isso, porque as gincanas na época, gente, era muito. Hoje eu percebo que não tem tanto isso, diminuiu um pouco, mas na minha época era muito. E sem falar que as turmas eram muito competitivas. Então a gente se dedicava ao máximo pra arrumar figurino, pra fazer coreografia, pra. Nossa, tudo. A gente fazia um show, assim, Beyoncé, real. E eu lembro que isso foi muito importante porque fez eu entender muito da minha essência e das coisas que eu quero fazer pra minha vida, sabe? O terceiro ano, minhas filhas, o terceiro ano foi babado. Porque tinha TCC, tinha preocupação com o estágio que estava acontecendo, preocupação com as outras disciplinas e o pensamento, o que é que eu vou fazer na minha vida, porque aquele era o último ano. E não só isso, ainda tinha as gincanas culturais, porque mesmo fazendo tudo isso, a gente não deitava e se dedicava, viu?
E vinha muito aquele pensamento, será que eu vou conseguir? Será que eu não vou? Tudo que eu fiz até agora era para chegar nesse momento, então era uma correria e era um desespero. E a profissional, ela deu muito, muito, muito suporte mesmo pra gente. É, auxiliava nas inscrições, no período de entrega de algumas coisas e também fez projetos pra gente estudar mais e a focar no Enem sobre as questões que mais caem, conteúdo. Então a gente teve muito suporte mesmo. Sem dúvidas, a profissional foi a coisa mais especial e importante que aconteceu na minha vida. Só teria sido mais perfeito se eu tivesse feito o ensino médio nos Estados Unidos, assim, uma coisa bem mira de torcida, jogador de futebol. Sim, porque eu sou desses. Mas foi assim, não tenho nada a reclamar do ensino médio que eu tive. E foi muito importante, me fez crescer como pessoa, como cidadão, como estudante. É, me fez criar laços e amizade com pessoas incríveis e que eu levo pra minha vida até hoje. Então, sim, foi uma das melhores fases da minha vida. Voltando à loucura do terceiro ano, vinha um desespero porque estava mais próximo do fim. E só tinha aquele pensamento, meu Deus, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que fazer uma faculdade. E pra mim eu tinha que seguir um passo a passo, que era ensino fundamental, ensino médio, graduação, pós, mestrado, doutorado. Então, isso tinha que ser à risca. Hoje eu percebo que é um caminho colocado pela sociedade. Então, a maioria das pessoas não se identifica com esse caminho. Porém, pra mim, na época, era importantíssimo eu estar ali, 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 ali. Qualquer coisa que desviasse seria, sei lá, como destruir a minha vida. Então, eu comecei a jogar pra tudo que era canto. Eu acho que ainda é uma realidade de muitas pessoas hoje. E aí eu comecei a fazer vestibular pra cursos que eu nunca pensei em fazer. Então eu fiz vestibular pra direito. Nunca imaginei, nem passar pela minha cabeça. Eu só fiz porque meu pai queria que eu fizesse. Fiz vestibular pra engenharia de produção. Essa engenharia de produção eu passei. Foi numa faculdade aqui de Fortaleza que eu vim com a minha amiga fazer a prova. E aí, muito feliz, tinha passado, fui contar pros meus pais. Porque eu pensei assim, já que esse curso de engenharia é bem visto pela sociedade, eles vão aceitar, com certeza. Porém, eles não deixaram eu vim fazer porque condições, né, gente? Eu não tinha pensado em nada, eu só vim fazer a prova e não pensei no pós. Achava que tudo ia brotar do nada. Mas enfim, chorei horrores, chorei, 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 chorei demais. Parecia que meu mundo ia acabar. Eu falava, mundo, por que tu fez isso comigo? E assim foi. Aí no ano seguinte, eu não tinha entrado em nenhuma faculdade, ainda tava naquele desespero, porque a gente é muito pressionado, né, de fazer alguma coisa que não pode ficar parado. E então a correria continuou do mesmo jeito. Aí começou um cursinho lá na Caraú, que era de graça, então todo mundo começou a fazer. E metade da minha sala tava fazendo esse cursinho. E durante as aulas, todo mundo sonhador, ainda querendo sair de casa, surgiu a grande ideia. Meu povo, bora morar junto e se mandar daqui. E naquela hora foi tipo surreal, foi incrível, porque até então todo mundo queria ir embora, mas não sabia como nem com quem. E quando a ideia surgiu, tudo parecia possível, porque ia ser mais tranquilo, questão de despesas, porque ia ser dividido. Porém, teve várias preocupações. A gente começou a pensar também em moradia, despesas, é, qual a faculdade que a gente ia fazer. Porque o objetivo era não me esperar pelo Enem, porque só ia acontecer no final do ano. Então, o curso a gente só ia conseguir fazer no ano seguinte. E o objetivo era fazer logo no segundo semestre, ali em agosto. E aí foi o que a gente fez. A gente começou a perguntar, a procurar as pessoas que a gente conhecia, que já começaram a faculdade no início do ano e que moravam aqui em Fortaleza. Então a gente começou a perguntar como que funcionava, se era muito caro, indicação de faculdade, de locais para morar que eram mais em conta. E a gente foi fazendo essa pesquisa e foi se organizando. Até que a gente resolveu tudo aonde a gente ia fazer. A gente veio fazer o vestibular, todo mundo passou, o grupo que a gente reuniu. E viemos pra cá com a cara e com a coragem, pra esta capital. Veio eu e mais 5 pessoas, então foi um total de 6 pessoas. E realmente a gente veio com a cara e com a coragem, porque imagina só, grupo de menores de idade, todo mundo ali com 17 anos, sonhadores do interior que veio pra cidade grande.
E quando chegamos aqui, batemos com a realidade, assim, pesada, sabe? Porque na nossa cabeça era uma coisa, porém, quando a gente vive isso, é bem diferente. Então, eu lembro que a gente se mudou pra cá, porém, eram 6 pessoas e fomos morar num apartamento de 2 quartos. Então, era 3 pessoas em cada quarto. A gente pensava assim, vamos viver aqui, passar por alguns perrengues, normal, porque a gente está se acostumando, se adaptando, mas com o tempo isso vai melhorar. E com isso a gente continuou. Também não tinha. A gente veio pra cá sem fogão e sem geladeira. Sem geladeira. O que salvou foi um micro-ondas e uma sanduicheira. Então era tudo nessa sanduicheira. Fritava ovo, cozinhava arroz no micro-ondas, cozinhava ovo no micro-ondas, fazia miojo. Era uma loucura. Mas aí com o tempo a gente começou a comprar as coisas, né? E foi se estabilizando. Também tinha outras questões que nem passou pela nossa cabeça, como a questão de transporte. Porque aqui, basicamente, para tudo que você vai, você precisa de uma carteirinha de estudante ou algum cartão. E ninguém tinha feito. Então foi uma loucura para ir atrás de fazer. É, Tinha também a questão de localização. Ninguém sabia nem para onde é que ia, nada. Me perdi horrores, me perdi muito, peguei muito ônibus errado. E a dica que eu dou pra isso é andar. Você tem que andar e perguntar ao povo. Tira um dia pra ir na praia, aí vê a rota, vê os ônibus que vão pra lá e vai decorando e com o tempo você vai aprendendo. Como eram 6 pessoas, cada pessoa tinha um dia pra fazer algo. Então, era um dia pra tirar lixo, pra fazer comida, pra varrer casa, era tudo, tinha uma tabelinha assim, bem bonitinha, bem divididozinho. E comida também era dividido, né? Cada pessoa, todo mês, cada pessoa dava um valor X e era feito um mercantil. E também era dividido o aluguel, óbvio, água, luz, enfim. E cada pessoa era responsável por alguma conta. Então, por exemplo, alguém era responsável para receber o aluguel de todo mundo e fazer o depósito ou pagar para o proprietário. Outra pessoa era responsável em receber o dinheiro de todo mundo para pagar a energia e assim ia. Sobre a faculdade, eu vim fazer farmácia aqui na Uninassal, que foi indicação de amigos. E, gente, outra realidade. Até o ensino médio, a gente está muito acostumado com esse suporte, todo mundo, os professores querendo ajudar, fazendo a gente passar de ano. Só que aqui não. Aqui é você por você mesmo. O professor não tá nem aí se você aprendeu o conteúdo, se você tá indo para as aulas. A maioria nem faz frequência. Então, muitas pessoas, por exemplo, uma turma, aconteceu muito. Turmas que eram mais de 60 alunos, só ia, sei lá, metade, e o restante só aparecia no dia da prova. Então, é muito comum isso. Então eles não estão com essa preocupação toda de fazer você passar de ano e tal. Eles estão ali preocupados em passar o conteúdo da melhor forma possível, assim, passar tudo que você tem que saber. Mas aí, entendimento é com você. Porque também é muito, muito, muito conteúdo. É muito diferente também do ensino médio. É muita coisa para aprender. Às vezes é um semestre inteiro, porém nem dá pra ver tudo. Então também é uma correria. E você tem que se virar aí pra pegar. É lógico que não é todos assim. Tem muitos professores que são compreensíveis, então repetem conteúdo, perguntam se vocês estão entendendo. Lógico, nem tudo é horrível, né? Mas existe sim essa realidade. E algo que foi um pouquinho complicado pra mim, pelo menos no começo da faculdade, foi a questão de amizades. Porque na minha turma, que eram mais de 60 alunos, eu era o único menor de idade. E o pessoal, sei lá, tinha mais de 25 anos, tinha filho, tinha neto, era casado, era idoso, então foi bem complicado porque eram vibes muito diferentes, né? Eram pessoas maduras e que tinham outros propósitos e preocupações na vida. E eu era um ingênuo sonhador do interior que estava ali fazendo faculdade. Então foi um pouquinho complicado achar essa sintonia, essa conexão com alguém. Mas eu percebo que isso é mais no segundo semestre. Geralmente quem entra no primeiro semestre, que é no começo do ano, são mais jovens, que são as pessoas que já estão saindo ali do colegial, enfim. Aí ainda sobre faculdade, chegou um período da minha vida que foi um período que eu fui muito criticado e julgado,
porque eu comecei a fazer 2 faculdades ao mesmo tempo. Porque com o tempo eu comecei a ter um discernimento e comecei a refletir sobre algumas coisas da minha vida. E eu comecei a entender que tudo que eu tinha feito até então não eram as minhas próprias vontades e desejos. Eram as vontades dos meus pais. Então eu não tava fazendo nada por mim. Nada que realmente eu queria. E aí quando veio aquele start, o mundo se abriu na minha cabeça e só veio a seguinte frase: eu tô fazendo tudo errado. Eu tô fazendo tudo errado. E aí, a partir daquele dia, eu comecei a fazer realmente o que eu queria. Eu falei, não, eu vou fazer o que eu realmente quero, o que o meu coração tá dizendo, o que eu amo fazer. E foi por isso que a profissional foi tão importante pra mim. Porque as gincanas culturais, que eu tinha falado antes, foram um determinante sobre quem eu sou, sobre as coisas que eu quero fazer. Então, eu sempre amei a arte e eu lembrei que eu sempre amei isso, que eu amei dança, que eu amei tudo isso. E foi aí que eu fiz o Enem, porque meu sonho é ser bailarino profissional. É isso que eu quero pra minha vida. De fato, assim, certeza. Então eu fiz o Enem e coloquei pra dança e passei na UFC, né, na Federal, na Universidade Federal do Ceará. E foi aí que eu me encontrei. Eu me encontrei. Gente, o UFC, assim, quem tem o sonho de ir pra Federal, quem tem o sonho de fazer faculdade lá, se dedica e vai, porque é a coisa mais incrível que pode acontecer na sua vida. A diversidade é incrível, as personalidades são pessoas diferentes, é um outro mundo assim, de fato. E eu me encontrei muito, eu comecei a entender mais sobre a minha sexualidade, sobre as coisas que eu gosto, sobre quem eu sou, reflexões sobre a minha vida, porque é muita desconstrução. A Federal é muita desconstrução, então é surreal, é incrível. E aí, a minha ideia era desistir da farmácia e ficar só na dança. Porém, eu sabia que se eu fizesse isso, meu pai ia mandar eu voltar pra Caraú, porque os meus pais me ajudam muito. Então, eu não podia voltar pra Caraú. Aí eu falei, cara, eu vou ter que me virar aqui do jeito que dá e fazer essas 2 faculdades. E assim, eu fui indo, fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Só que chegou um momento que eu não conseguia mais conciliar as duas por causa do TCC. Porque o TCC, gente... Ai, Jesus. Aí eu falei, cara, farmácia tá quase acabando. Eu tô fazendo pelo FIES, porque eu fiz pelo FIES. E eu vou ter que pagar tudo aquilo no final. Já que é pra pagar tudo isso no final, que eu pague tendo alguma graduação. Aí eu tranquei a dança, porque eu pensei também, eu termino esse curso, fico livre e vou fazer o que eu realmente quero. Sobre o TCC, gente, prepara a cabeça de vocês, quem realmente vier fazer faculdade. Porque TCC é um bicho complicado, assim. É um estudo, uma pesquisa muito complexa, muito profunda e que exige um orçamento. Não é aquele, meu Deus, milhões de reais, mas é um orçamento que dá uma dor de cabeça. Então, é gastos com impressão, com encadernação, com slide. Tem pessoas que pagam profissionais para poder fazer correções, né? Porque tem que estar tudo nas normas da ABNT. Aí tem uma parte que tem que estar em inglês. Apresentei meu TCC e é um nervosismo muito grande. É muito mais do que o TCC que a gente apresenta no ensino médio, é óbvio, porque esse é muito mais profissional. E é uma pressão muito maior. Né? Mas aí também você tem todo um suporte, que nem no ensino médio que tem um orientador, aqui também na faculdade você tem um professor próprio para isso, que ele vai estar ali contigo direto, te dando as dicas, te orientando para melhorar o teu trabalho. Então, em relação à ajuda, pode ficar tranquilo que vai ter todo um suporte, tá? Atualmente eu sou formado em farmácia, então eu terminei aquele curso na base da garra e da raiva, mas eu terminei. Não moro mais com aquelas 6 pessoas de antes, hoje só sou eu e mais 3. Não são as mesmas, né? Muita gente já saiu, muita gente já entrou. E a estabilidade também melhorou, porque agora cada um tem seu quarto, não é mais aquele 3 pessoas em um quarto. E divisões também, por exemplo, antes tudo era dividido, todo mundo juntava as coisas, porém agora cada um compra sua comida, cada um faz sua própria comida, então se você vai sair de casa, saiba fazer pelo menos um arroz e um feijão. E continuo seguindo meu sonho firme e forte de ser bailarino profissional, de ter contato com essa cultura, né? Como eu terminei meu curso, agora eu tô mais focado nisso.
Então eu continuo dançando, continuo fazendo balé clássico, porém eu não estou mais fazendo aula na graduação mesmo, eu faço em academias particulares e participando de competições e tal. Porque eu me descobri muito na faculdade, óbvio, isso foi muito importante na minha vida, porém a graduação não deixa de ser acadêmico, sabe? Então o meu lance é mais prática. E na graduação, na faculdade, existe sim faculdade de dança. Na faculdade é mais filosofia, né? Mais uma questão acadêmica de estudo do corpo e tal. Então não era tão essa minha vibe assim em relação à dança. A minha vibe de dança era outra, que é mais mesmo assim de dançar, de viajar, de ir pra competição, de fazer essas coisas. Mas eu sigo firme e forte no que eu quero. Essas aulas particulares eu consegui porque, como tem muita falta de meninos na dança, principalmente no balé clássico, então é muito comum as academias darem bolsas. Então eu consegui bolsa integral e aí eu faço, não preciso pagar nada. Então é um investimento que eles fazem em mim. E eu me dedico muito para isso. Uma dica de vida para vocês. Eu não sou uma pessoa tão velha assim, não me considero, né? Eu tenho 23 anos, então eu não sou uma pessoa que, meu Deus, viveu milhões de coisas, mas eu vivi sim muitas coisas. Passei por muitos perrengues, por situações bem complicadas na minha vida e aprendi muito com elas. Então, se fosse para falar algo, eu falaria: respirem, tirem um tempo para vocês. Porque imagina só, a gente passa desde criança até o ensino médio, estudando ano após ano, sem parar. E não só isso, tem toda a pressão da sociedade, te dizendo o que é certo, o que é errado, o que pode e o que não pode. E ainda a gente fica lidando com os nossos conflitos internos. Olha que sufocante, meu Deus, essa correria, essa pressa, que a gente não pode parar e tem que estar sempre fazendo algo. Então dá uma relaxada. Tenham essa conversa consigo mesmo. Se olhem, se percebam, vejam o que é que te move, o que é que você ama, o que o teu coração está dizendo, o que vai te trazer felicidade. Tem uma frase que eu levo muito pra minha vida, que é: seja você e não os outros. Porque a gente fica muito pressionado a vida inteira a fazer algo, a tomar uma decisão, a seguir um caminho, e esse caminho pode não ser o seu. E se não for, tá tudo bem. Procure seu próprio caminho. E não é um processo fácil. Esse entendimento, essa desconstrução, não é porque isso é tão forte que mesmo quando a gente começa a ter entendimento sobre algumas coisas da nossa vida, a gente ainda tem sequelas de toda esse conservadorismo, todo essas crenças limitantes. Eu demorei um pouco para entender que tudo que eu tinha feito até determinado ponto não eram as minhas vontades. Era o que todo mundo queria, menos eu. A quem estiver vendo esse vídeo pode ter uma percepção rápida antes de tomar qualquer decisão que se arrependam no futuro. Basicamente foi o que aconteceu comigo. Eu fiz a faculdade de farmácia, mas eu não tinha pretensão nenhuma e me formei não querendo fazer esse curso. Eu fiz mesmo ali por outras questões, por outros motivos, meio que forçado, onde na verdade eu queria estar fazendo outra coisa. E eu não desejo sem isso pra ninguém. Mas graças a Deus a minha vida agora tá indo bem, assim, eu tô fazendo o que eu amo, o que eu quero e lutando muito por isso, correndo atrás, assim, correndo mesmo. Então, gente, por favor, eu acho que é o maior apelo desse vídeo é: se entendam primeiro. Se vocês acharem que precisa de um tempo, não tô dizendo aqui que vocês devem parar de estudar, jamais, jamais. Mas se vocês acharem necessário tirar um tempo para respirar, para ver realmente o caminho que vocês querem seguir, ou para refletir se o que vocês fizeram até hoje realmente é as suas próprias vontades, não tem problema. A vida é de cada um e cada um tem que fazer o que é melhor para si. Para quem realmente tem vontade e que quer sair de casa e que quer ganhar o mundo, seja fazendo faculdade ou seguindo o seu sonho que não envolve graduação, a melhor dica mesmo assim que eu dou é se juntar com amigos, amigos confiáveis.
Porque realmente não que fica fácil, sabe? Viver na cidade grande não é fácil. Mas se você tiver alguém conhecido dividindo as coisas, vai ficar um pouquinho mais tranquilo. Realmente aqui é um pouquinho caro as coisas. É comida, aluguel de casa. E eu passei muitos perrengues nessa questão, porque eu não tinha tantas condições assim financeiras. Mas eu tive meus amigos que me ajudaram muito, nossa, que moravam comigo. Então, gente, tenham pessoas que realmente vocês possam contar. Porque se não fossem meus amigos, eu não teria continuado até hoje aqui. Se organizem bem antes de vir pra cá. Vejam o que é que vocês podem, o que vocês não podem, o que é que vocês podem tentar fazer. Porque vocês viram a minha loucura, como foi. Esse pensamento sonhador e que tudo vai ser incrível, porque era tudo novo e a gente sempre sonhou em sair de casa e cidade grande. Mas existe sim uma realidade e às vezes ela não é tão boa assim. Então a gente tem que estar preparado. Vai ser um período assim realmente muito bom de descobertas, de erros aprendizados, de paixões. E também é muito incrível essa liberdade de você fazer o que você quiser, sabe? Na hora que quiser e poder sair com quem você quiser e voltar a hora que bem entender. Mas só cuidado com essa liberdade também, porque não vai ter ninguém te dizendo o que fazer e também não vai ter ninguém te impedindo. Então, cuidado para não se corromper e tomar atitudes erradas, porque vai ser você por você mesmo e todas as suas ações vão ter consequências e só você vai lidar com elas. Como eu sou muito bom, eu vou dar aqui mais dicas para vocês, pra não ficar tão pesado assim quando vierem, se alguém vier pra cá. Vocês têm que procurar alguma fonte de renda, tá? Então aqui trabalho, cidade grande, né? Tem muitas vagas de emprego, porém a maioria, todas, exigem experiência, são experiências assim de 1 ano, 2 anos. E como vocês são muito novos, não tem tanta experiência, né? Ou nunca trabalharam e tal. Então a minha dica é se mandar para jovem aprendiz. Não sei se vocês já são cadastrados, mas se for ainda fica mais fácil. Mas aqui tem vários pontos, então vocês pesquisam, aí vão lá e eles vão te dar o primeiro emprego. E aí você já vai tendo experiência, colocando no currículo e ainda ganha uma renda, né? Porque você está estagiando, ganha uma bolsa, então é bem legal, ajuda muito. Para quem quer entrar na Federal, na Universidade Federal do Ceará, tem várias bolsas, vários auxílios, assim, dinheiro que eles dão para os alunos e também para quem quer morar lá. Então, por exemplo, para os alunos que não têm condição de ficar aqui em Fortaleza, de morar aqui, eles abrem os editais para a pessoa conseguir residência, que são os dormitórios que tem na própria faculdade, na própria universidade. Então, você consegue isso. E várias outras bolsas, porque a UFC sempre lança editais de estágios. É muito, muito, muito legal mesmo. Eu sei disso porque, como eu estudava lá, então eu já consegui bolsas lá também, estágios. E também vocês podem aproveitar, na questão ainda de trabalho, vocês estão se formando, né, no curso, já que é profissionalizante. E então vocês vêm para cá, tiram o CR de vocês, né, o conselho de vocês, e trabalham na área que vocês se formaram também, vai ser muito, vai ajudar muito. Para finalizar o vídeo, eu queria desejar toda a sorte do mundo para vocês nessa nova jornada, quem for seguir. Que tudo seja iluminado, que tudo seja maravilhoso, assim, de verdade mesmo. Vai ser um momento incrível, tá? Mas nem tudo vai ser mil maravilhas. Vocês vão quebrar muito a cara, vão passar por muitos perrengues, tá? Vão errar muito, vão querer desistir, vai bater saudade da família, vai bater uma bad de que tudo vai estar dando errado, porque vão ter momentos que vão ser assim. E isso é normal, é da vida. Mas não desistam se realmente é isso que vocês querem. E cuidado, hein? Olhe lá, não vai ter ninguém te olhando. E absorvam muito, absorvam tudo, tudo que vocês vão viver. Experimentem coisas novas, mas cuidado com essas coisas novas. Mas se permitam mais. Se permitam, é um momento de se entenderem, de se conhecerem
de viver de fato a vida, porque agora vocês vão poder viver a vida de vocês de forma independente, de forma mais livre. E é isso, tá? Um beijo, beijo e que tudo seja maravilhoso.